Pavinato, que nos diz do lançamento dessa candidatura, confirmação de agora há pouco, uma informação que chegou há pouco do PL, o anúncio do senador eleito Rogério Marinho como candidato. Rogério Marinho foi um dos grandes nomes do governo Jair Bolsonaro, foi um quadro técnico brilhante, seria muito bom que ele assumisse um cargo de destaque dentro do Senado Federal, mas a realidade que se desenha, infelizmente, é outra e é provável que o Rodrigo Pacheco ele seja reeleito presidente. Rodrigo Pacheco, no meu ponto de vista, ele é um mal que devia ser extirpado da presidência do Senado Federal. E é um mal porque Rodrigo Pacheco ele poderia ter evitado toda essa comoção e todos os males pelos quais o Brasil passou nos últimos dias. Nós temos 3 poderes da República: o legislativo, o executivo e o judiciário. Temos um 4º poder, que não é chamado de poder, mas está do lado dos outros 3, que é o Ministério Público. Os 3 poderes, eles são independentes e harmônicos, e eles servem um ao outro com um sistema de freios e contrapesos. No momento em que o legislativo estava sob disputa, em especial no segundo turno, em que a questão do legislativo já não era mais um problema, e o legislativo começou a ter embates públicos com o poder judiciário, cabia ao poder legislativo, na pessoa do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, a apaziguar a situação, solicitar informações, esclarecer o povo. Afinal de contas, o legislativo é conhecido como o mais representativo dos poderes, porque ele representa as pessoas do Estado e os próprios entes da federação. Mas o que o Rodrigo Pacheco fez? Absolutamente nada. Ele deixou a situação ir se agravando, ele deixou que as pessoas fossem se inflamando, que a situação fosse tomando um contorno, fosse tomando uma força indômita. E o que ele fez na primeira oportunidade em que ele apareceu publicamente para falar junto do Poder Judiciário foi a sua preocupação com a PEC. Foi a sua preocupação com o chamado orçamento secreto, que depois mudou de nome várias vezes. Rodrigo Pacheco, no meio de toda aquela turbulência, só se preocupou com o seu orçamento, com o dinheiro dos seus. Rodrigo Pacheco, ele devia ser um congressista muito mais popular e muito mais, como é que eu posso dizer, afeito, preocupado com as questões populares, mas ele perdeu essa oportunidade. Ele poderia ser um grande líder se ele tivesse agido naquele momento tão tenso, mas ele deixou de agir, infelizmente. E na Câmara, Zé, cenário é parecido também? Há favoritismo, a aposta é mesmo na reeleição do atual presidente, no caso o deputado Arthur Lira? É interessante, Pavinato, que havia uma grande discussão sobre o poder do presidente da Câmara e o poder do presidente do Senado, né? Que o conceito geral é de que o senador-presidente do Senado e o presidente da Câmara não seria um supersenador ou superdeputado, mas um coordenador dos trabalhos, apenas isso, coordenador dos trabalhos. E tem uma grande potência nas mãos que se chama a agenda. É ele que define o que vota e o que não vota, faz a reunião de líderes. Só que o presidencialismo aqui no Brasil, ele é avassalador. E no Congresso Nacional, os presidentes ficam muito fortes. A gente pode notar, e nós conversamos muito sobre isso até com alguns parlamentares, a própria distribuição dos plenários da Câmara e Senado, eles ficam muito ali como a escolinha do professor Lira, a escolinha do professor Rodrigo Pacheco, quer dizer, ele lá em cima, coordenando, e lá embaixo, os colegas, eles são iguais. Outros congressos, o centro fica ali no meio, em igualdade de condições com os outros. Eu estou dizendo aí dessa distribuição do plenário para mostrar que realmente há um superpoder indevido, na minha opinião, aos presidentes da Câmara. Eu não entendo como um presidente, por exemplo, da Câmara pode evitar o impeachment. O Supremo decidiu que se o presidente da Câmara não iniciar o processo de impeachment, não há processo de impeachment. Quer dizer, eu não posso atribuir ao presidente da Câmara esse poder. Da mesma forma, no Senado, sobre o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal.
o maior poder do Congresso Nacional é o plenário. O segundo maior poder do Congresso Nacional é a mesa diretora. E o terceiro é o presidente, o coordenador dos trabalhos. Nada mais do que isso. Então, ficou muito forte o poder e a disputa é muito grande. E o presidente da Câmara, Vitor, respondendo objetivamente a sua pergunta, vem fazendo articulações importantes. E ele ficou tão forte que não teve outro caminho do Lula a não ser apoiar a reeleição de Arthur Lira. Ele ficou forte. E é caro demais, paga caro um presidente que disputa e perde uma eleição na Câmara dos Deputados. Eu acabei de dizer, sem o presidente da Câmara, não tem impeachment. E esta é uma decisão do Supremo já. Respondendo a um questionamento do próprio Senado Federal, né, sobre o poder de colocar ou não em pauta um pedido de impeachment. Então, assim, ele ficou muito forte e usou esse poder para ganhar mais poder. Então, a reeleição de Arthur Lira está também garantida, tanto é que ele não tem nem adversário. Já te devolvo, Pavinato, para você fazer o seu complemento, né? Ainda nessa nossa conversa aqui sobre a eleição às presidências da Câmara e do Senado. Antes, preciso fazer o convite aqui para que você participe da nossa enquete de hoje. Pergunta que fica no ar lá no site da Jovem Pan. Já está no ar a pergunta de hoje. É a seguinte, entrou agora há pouco, inclusive. A gente colocou agora há pouco a pergunta. Integrantes do governo federal devem ser investigados pelos atos de 8 de janeiro? Foi agora há pouco mesmo, só 6 votos até agora. 83,33% dos nossos 6 participantes disseram que sim, devem ser investigados, 16,67% que não. Você vota lá no site da Jovem Pan, é o www.jovempan.com.br. Diga, Pavinato. É claro que o presidente de uma casa, ele representa muitas vezes um consenso, né? Nós temos o afã também de querermos heróis e é difícil ser herói nesse país. É bastante complicado. O fator mais impopular, no meu ponto de vista, e mais cruel para a população brasileira é o fato que ficou sacramentado nas eleições para a presidência da Casa em 2019, quando alguns senadores queriam que a votação para presidente fosse feita em cédulas, para que eles pudessem mostrar os seus votos, e outros queriam a votação secreta e eletrônica. E, no fim das contas, Toffoli decidiu, naquele ano de 2019, que a votação deveria ser eletrônica e secreta, anulando a votação anterior e levando esse escrutínio de quem preside essa casa tão importante para a República Brasileira fosse secreta. Sendo secreta, nós desconhecemos, enquanto povo, enquanto população, quais são os alinhamentos do nosso candidato que ganhou e que é agora senador. Qual é o alinhamento do partido que nós admiramos e confiamos a administração da coisa pública e por zelar, revogar e fazer novas leis? Isso é muito cruel. Quanto menos transparência, em especial para a presidência dessas casas legislativas tão importantes, mais o povo sai prejudicado e menos nós conseguimos entender da dinâmica das decisões.